Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Rafael Ruman, cirurgião bucomaxilofacial, especialista aqui da Clínica Ruman. Essa live de hoje será sobre as constelações familiares sistêmicas xamânicas. E para essa conversa, já coloquei até a música dos tambores, aqui dos tambores xamânicos, para nós irmos começando a entrar nessa sintonia. Egrégora que nós convidamos. Eu já estou convidando a nossa convidada especial de hoje, que ela é psicóloga, Sueli de Gouveia, uma grande amiga. Ela está só conectando e em alguns segundos a gente já começa a conversar. E a ideia desse projeto é nós irmos aprofundando um pouco mais sobre todos os mecanismos que existem de trabalho pessoal, de desenvolvimento humano, que podem nos ajudar, nos auxiliar, nos liberando de amarras do passado, que são, às vezes, algumas dificuldades que nós temos de transformação e de mudança interna, que algumas vezes vão dificultando o processo de caminhar que nós estamos fazendo. É nesse movimento específico que se enquadra as constelações. Vou tentar novamente convidar a Sueli, porque a gente está tendo dificuldades técnicas. Só um minuto. E as constelações familiares, elas têm uma série de indicações muito especiais. Agora conseguimos. As constelações, elas são usadas também na área jurídica. Os juízes da vara de família estão usando as constelações. Sueli, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um grande prazer conversar com você aqui. Eu que agradeço, doutor Rafael. É uma honra estar com você nesse momento tão especial. Obrigada pelo convite. No primeiro momento, Sueli, eu só ia fazer uma conexão nossa, que a luz possa nos guiar durante essa nossa conversa e que nós possamos, através dela, nos conectar. Nós podemos acessar aquilo que precisa ser dito, aquilo que precisa ser falado, o conhecimento que precisa ser passado, que precisa ser transcrito, e que isso possa chegar no coração das pessoas que estão nos assistindo, tanto agora, ao vivo, quanto depois para as pessoas que vão assistir isso quando ficar gravado, que eles possam se conectar com essa egrégora de luz e buscar, através das nossas falas, que nós somos meros entregadores de conhecimento, né? O conhecimento vem, passa por nós e é entregado para aquele que precisa receber esse conhecimento. Perfeito, concordo plenamente. Que o campo se abra aí para que esse nosso bate-papo possa ser uma troca de experiências, porque eu sei que você também atua aí nas terapias, com a hipnose. Aliás, eu sou paciente do Dr. Rafael, super indico. E como terapeutas, nós sabemos do quanto é importante nós realmente passarmos o conhecimento, né? Não é interessante que fique aqui, né? É importante que passe para todos. Eu estou aqui aberta para tirar algumas dúvidas e falar um pouquinho. Pena que é tão pouco tempo, né? Mas vamos aproveitar bem. Sim. Ó, quem acabou de entrar foi o Carlos. Você acabou de entrar, mandar um abração para ele, para o pessoal que está entrando. É sempre um prazer conversar com todo mundo por aqui. Sueli, podemos começar inicialmente com as constelações sistêmicas e depois a gente evolui para as constelações xamânicas? O que Podemos. Podemos sim, Rafael, até porque as constelações, elas, como tudo na vida, né, sofreram uma evolução. Uhum. E eu me lembro que quando eu me formei, alguns anos atrás, nós ficávamos assim 3 horas, muitas vezes realizando uma constelação. Um lindo trabalho, tá tudo certo. Porém, conforme você vai ganhando um olhar do campo, uma experiência, a interpretação, porque existem técnicas também por trás de todo esse estudo, você vai olhando e trazendo para o campo a justa causa do emaranhado que aquela pessoa vem nos buscar. Qual é a problemática, qual é o sofrimento que aquela pessoa está trazendo?
né? É claro que em algumas constelações se faz necessário olhar um pouco mais as gerações atrás, mas muitas vezes está tão presente na vida da pessoa, eu costumo dizer que a pessoa ela já traz a queixa e nas palavras, quando a gente ouve, ela também já traz a própria solução, porque a cura está nela, né, Rafael? Sim, O sim, com constelador certeza. atento, ele presta muito atenção nas dicas que os pacientes já trazem, para que ele mesmo possa acessar as suas próprias respostas dentro de um campo de constelação. Sim. Realmente, esse movimento da constelação, e você é especialista, você me corrija se eu estiver errado, por favor. Imagina, A estamos gente aqui. vai tirar, a gente tira da pessoa o movimento que está acontecendo interno, para ela olhar de fora aquele movimento que está acontecendo dentro dela, para ela ter mais uma expansão de consciência a partir disso e entender quais os movimentos que ela consegue fazer a partir disso. Faz sentido? Isso, exatamente, perfeito. O que nós trazemos é um olhar para que ela possa ressignificar todo aquele conteúdo. O que ela faz Certo. é trazer ressignificado, é trazer uma percepção que ela não tinha antes daquele comportamento. E quando ela Uhum. traz uma percepção, ela é capaz de mudar, né? Porque as constelações, eu fico muito preocupada quem está aí assistindo, muitas vezes são pessoas que é pela primeira vez, né? Então acho que vale a Sim. pena a gente pensar um pouquinho lá na história, né? Então, Uhum. constelação familiar sistêmica. Quem trouxe a luz da interpretação dessas leis foi Bert Hellinger, falando das leis do amor. Então, eu gosto muito do Bert Hellinger dizendo assim: fomos educados baseado de que o sentimento amor ele é o mais sublime de tudo. E realmente ele é. Porém, ele nos trouxe uma reflexão sobre as leis do amor, tanto que ele nomeia como as leis do amor, que são ordem, pertencimento e o equilíbrio. Perfeito. Ordem, quem vem primeiro, quem vem depois, e temos que respeitar isso. O pertencimento, que é a base, que é a necessidade primária do ser humano. Muitas vezes eu até questiono que a necessidade básica não é o comer, o beber, o vestir, né, ou o que se prega na nossa legislação, enfim. É a necessidade básica do pertencimento. O ser humano ele tem essa necessidade de pertencer ao seu sistema familiar, ao seu grupo. E quando ele sofre uma história de exclusão, isso é muito triste, né? Ele sofre toda uma problemática, ele emaranha o sistema. E o equilíbrio entre o dar e receber. Nós temos crenças limitantes em nossas vidas de que muitos de nós passamos uma vida toda só dando. Crenças limitantes de nós viemos nesse mundo para ser salvadores, né, em função de tantas imposições por educação que nós temos, e que também está tudo certo, porque papai e mamãe, os nossos ancestrais, nos ensinaram dessa forma. A constelação ela vem muito trazer uma consciência, né, Rafael, de o quanto nós vivemos em tempos melhores, nós podemos fazer diferente e devemos fazer diferente. E aí lá na constelação xamânica nós vamos compreender que nós seremos cobrados por isso se nós não fizermos diferentes. Porque hoje nós acordamos e temos água encanada. Os nossos ancestrais, quando eles acordavam, sabe Deus aonde, né? Ele não se tinha uma água ali encanada. Que sofrimento que os nossos ancestrais passaram, quanta resiliência esse povo precisou ter para passar por tudo isso. Então, quando nós nos colocamos dentro de um processo de constelação para olharmos para a nossa própria história, quantos ressignificados nós trazemos? Aí nós quebramos essas crenças limitantes, nós ressignificamos tudo isso, nós compreendemos e nos colocamos no nosso lugar, porque muitas vezes nós estamos fora de lugar. E a constelação nos mostra muito isso também. Quando E estamos mostra fora do isso lugar, claramente, né? sim, muito claro. É bem rápido a compreensão, Uhum. bem rápido. Isso foi uma coisa. Eu tive já o privilégio de assistir algumas constelações suas, da Andressa. Eu vi o Sim, movimento que vai acontecendo dentro da constelação. Muitas vezes um olhar que
você muda um pouquinho o olhar para a pessoa olhar para o pai ou olhar para a mãe numa posição do seu próprio tamanho, não querer ser maior do que o pai, nem maior do que a mãe, não Olha julgar o isso. pai ou julgar a mãe, e como isso é impactante. Muito. Isso é interessante Muito até para impactante. a medicina, né, Sueli? A própria medicina, a quantidade de aprendizados que existem na nossa mente, que a medicina pode fazer uso para poder trazer mais saúde para as pessoas, né? Quantas dores estão relacionadas com traumas familiares que a gente, por honra àquele trauma, acaba repetindo aquele comportamento e repetindo e acontecendo exatamente de novo com a gente aquilo que a gente já passou. Sim, Rafael, os sintomas estão sendo constelados o tempo todo. Semana passada eu recebi uma paciente com fibromialgia, não Uhum. é? E olha, fizemos a constelação, fomos compreender a raiz desse problema, de onde originou e o ressignificado que ela trouxe para a vida dela, quer dizer, a psicossomatização das Sim. doenças. Então, os Uhum. sintomas estão vindo, então a própria depressão, né? Enfim, podemos falar de diversos sintomas aí. Então, a medicina está com esse olhar, que eu acho magnífico, né? O poder jurídico nos comportamentos de conflitos, a medicina, a educação, todas as outras áreas estão, tudo que é sistema, tá? Porque não é Uhum. só constelação familiar sistêmica, né? É uma Sim. constelação sistêmica, todos os sistemas precisam olhar, ou deveriam olhar para essas leis do amor, que é o que eu estava falando, do Bert Hellinger. Quando ele fala, não devemos só olhar para o que nós aprendemos como amor sublime. Para que nós Uhum. podemos ter sucesso, precisamos respeitar as leis. E quando nós infringimos essas leis, nós sofremos. Sim. Simples. Isso como gera, quando você está indo contra essas leis, um processo de ansiedade acaba gerando muito forte, né? Muito significativo, né? E essa somatização, que é o corpo reagindo a esse movimento que está acontecendo dentro da nossa mente, do nosso sistema, das relações que nós temos com os nossos familiares, acaba impactando diretamente no nosso corpo, na nossa saúde. Olha, Sueli, eu vou te dizer que eu uso os princípios da constelação dentro dos meus atendimentos como cirurgião bucomaxilo. Olha Ainda lá. de maneira muito leve, eu ainda não tenho conhecimento tão profundo quanto a Rê, quanto você, quanto diversos outros colegas que estudam isso em profundidade. Mas eu começo a observar, por exemplo, quando tem uma inflamação maior do lado direito do corpo da pessoa, eu já vou começar a desconfiar alguma relação com o pai. O lado esquerdo já aconteceu em aplicações de botox que eu uso para dor, de eu fazer a aplicação do lado direito e do lado esquerdo. A mesma dose, a mesma toxina, com a mesma agulha. Do lado direito começou a inflamar todos os pontos, ficar tudo vermelho. Uau, Do olha lado isso. esquerdo, completamente normal, como se nada tivesse acontecido. Sueli, eu fiz duas perguntas para a pessoa. Então, como é que está a relação com o seu pai? Bastou. Desabou, começou a acessar todo aquele desconforto, aquelas dores, começou a colocar para fora e ela, Sim. e ela conseguiu andar até onde ela conseguia. Dali para frente ela precisou se estabilizar e depois no próximo movimento ela volta para fazer novos trabalhos para lidar com esse movimento que provavelmente era uma das causas de dor que ela estava tendo, era essa relação com o pai. E já estava Interessante, no né? físico, né? Estava E no já físico, estava estava no no corpo. físico. No xamanismo, na constelação xamânica, Rafael, a gente vai Uhum. compreender que a cura, a busca pela cura, não se dá só em um corpo, né? Nós temos vários corpos. É o Uhum. físico, é o espiritual, é o mental, é o emocional, da mente superior, da mente inferior. São vários corpos que nós precisamos curar, né? E quando uma camada desses corpos não é curado, a doença ela se repete. Há Uhum. essa repetição de padrões das doenças quando não se olha o corpo. Então, a psicossomatização, ela se dá em função dessa carga mesmo de repetições de padrões negativos, negadores das nossas vidas. E com a constelação, com essa metodologia linda, libertadora, né? Eu costumo dizer que Uhum. a constelação, eu sou psicóloga há mais de 35 anos. Uhum. E eu tinha uma angústia, assim, Rafael, que a impressão que eu tinha é que faltava alguma coisa.
E a minha alma, ela tinha uma sede, e eu estudava, né? Então, William Reich já estudava a bioenergia, José Moreno, a psicodramatização, o próprio Freud e tantos outros mestres da psicologia, a gratidão a tudo isso que veio. Quando o Bert Hellinger vem e faz isso, ó, junta tudo isso e nos apresenta essa metodologia dessa psicoterapia breve, eu até dou um nome, né, para constelação, não sei, enfim, meio que atrevida, mas eu acabo dando esse nome, que faz muito sentido. É a psicoterapia da nova era. A constelação é a psicoterapia da nova era, porque hoje nós já não temos tanto tempo de ficarmos. Eu fiquei 10 anos fazendo psicoterapia com o meu psicanalista, gratidão também, tudo aquilo. Hoje, nessa realidade, não se perde, não tem mais tempo para ficarmos digerindo ou entrando nesse mergulho do inconsciente só com a palavra. Então, nós temos a ferramenta da hipnose, da constelação, da meditação, do uso dos mantras. A constelação xamânica nos ensina o uso dos instrumentos, do tambor, das maracas, de outros instrumentos que a gente vai acessando. Por que eu fui buscar também, não sei nem se eu já estou aqui ansiosa, botando a carroça na frente dos bois, falando da constelação xamânica, não, mas... ótimo. Vai me policiando aí que eu gosto de falar. Sim. A constelação xamânica que eu fui buscar foi em função até de compreender que toda constelação ela é xamânica, Rafael. Vê se faz sentido para você. A gente acessa o quê? Não é uma ancestralidade? Sim. Olha, Sueli, para mim, eu fiz alguns treinamentos com o xamã, né? De conhecimento ancestral. E um dos aprendizados que ele me trouxe é que o xamanismo nada mais é do que a observação da natureza, dos ciclos que acontecem na natureza. O nascimento, o crescimento e a morte. Em que momento das estações do ano, em que momento que é a primavera em nós, o inverno em nós, o verão em nós. Isso dentro da constelação se enquadra perfeitamente. Muito. Os elementos naturais, né? Sim, os elementos naturais, a água. É isso mesmo, a conexão cara. Com a Mãe Terra. Sim. Ó, uma coisa que me veio agora, Sueli, teve um fenômeno de um tsunami lá na Ásia há muitos anos, né? Os elefantes, um dia antes, eles fugiram da costa e foram em direção às montanhas, antes do terremoto acontecer. Eles já tinham sentido o movimento sísmico que estava acontecendo, estava no campo. Eles já foram se afastando do mar, porque ali tinha perigo. O que é o xamanismo? A observação do natural, da natureza. Quando você começa a observar o movimento das marés, o movimento que vai acontecendo na natureza, se a gente conseguir aprender um pouco mais com o natural, a nossa vida prática começa a se transformar um pouquinho mais simples, um pouquinho mais leve e um pouquinho mais feliz. E quando a gente acrescenta isso tudo colocado dentro dos sistemas familiares, o movimento de cura é elevado num nível gigantesco, não é? Sim, com certeza. Com certeza. E é isso que eu fui buscar. Algo a mais para que pudéssemos trazer a observação da pessoa enquanto o ser humano perfeito e completo que ele é, com as suas capacidades intelectuais, emocionais, e que ele não pode ficar preso a questões negativas. Eu terminei uma formação agora de constelação sobre as representações, e a minha mestre falou muito sobre o quanto nós trazemos representações dos nossos antepassados, que atuam no nosso sistema atual, no nosso momento atual. E essas representações faz com que a gente repete as coisas negativas somente. E nós também precisamos olhar para tudo de positivo que teve. E o xamanismo faz com que a gente observa isso. As pessoas confundem muito essa questão de xamanismo com religião.
Até por não compreenderem, não estudarem, enfim. O xamanismo é um estilo de vida, é um olhar para a vida, como você explanou, de uma outra forma. Olhar para o natural, entender que você é um ser que veio da natureza. A questão, Rafael, é que nós nos desconectamos com o natural e com a natureza. Né? E a dificuldade que nós temos agora, por isso nós estamos passando pelo que nós estamos passando. Esse resgate, para que dê tempo para a Mãe Terra respirar, para que ela possa se conectar, para que os seres humanos possam se reconectar novamente à sua origem, olhando para tudo que foi bom. Nós precisamos olhar para a constelação agora também, para tudo que foi bom. Olha o que é novo na constelação, Rafael. Nós estamos agora fazendo exercício para que as pessoas comecem a olhar também para as características e para as repetições de padrões positivas, porque nós também repetimos coisas positivas. Sim, sim. Não é? Porque as pessoas têm muita resistência de olhar para o que repete negativamente. E dói. Por isso que as pessoas não buscam evolução. Porque evoluir dói, gente. Evoluir dá trabalho. Evoluir exige investimento. Evoluir exige tempo. Não é? Sim. E é isso. E, assim, exige muita... Eu uso muito as meditações, né? Para poder caminhar. Tanto na minha caminhada pessoal, para poder conhecer o meu sistema, conhecer as minhas limitações, expandir um pouco as minhas características, quanto eu ensino para os meus pacientes na clínica as meditações. Eu vou ensinando para eles a utilização dessas meditações para que eles consigam respirar melhor, Sueli. Olá. Incrível como o impacto da respiração impacta na saúde da pessoa, na saúde física, na saúde do pranayama, sistema. Né? Sim. Trazer o pranayama, o respirar, sim, a vida, você está vivo. E como isso impacta na saúde dos relacionamentos na família. Porque quando você coloca uma pessoa que não está conseguindo respirar direito, a gente tem tipos de respiração específicos, né? A respiração da ansiedade e do medo, ela tende a ser mais curta, né? A gente não oxigena direito a nossa máquina. E quando a máquina não está trabalhando com a quantidade de oxigênio suficiente, está abaixo disso, imagina um carro andando na reserva, né? Ele vai ficar mais sobrecarregado. Imagina num movimento de mundo que a gente está vivendo hoje, de Covid, que está todo mundo tendo que ficar em casa muito próximo um do outro, não está saindo. Você não tem a anestesia do trabalho externo para você poder fugir dos relacionamentos. Sim. Uma vírgula acaba se transformando numa guerra dentro de casa, dentro das famílias. E eu ensino para as pessoas a respiração consciente. Respirar observando a respiração. E quando vem aquela ansiedade, aquele medo muito grande, no lugar de ele reagir ao cônjuge, ao familiar que está morando junto com ele, respira conscientemente. Permita que o seu corpo, o seu sistema vá mandando embora aquele excesso de energia que ficou bagunçado e vai se equilibrando. E quando você vai falar com a outra pessoa, você consegue falar num nível de consciência já diferente. E aí, traz para o estado de presença. E acaba, você não se emaranha, você não vai... Quantas vezes você já falou coisas para o seu marido que você não queria? E logo depois que terminou de falar, você fala... falei demais. É, fantástico. Tem que respirar antes, né? E é um treino, né? Sim, fantástico. O que eu faço agora, Sueli, que eu ensino para os pacientes, é essa respiração consciente, como se fosse uma academia. Para você não vai na academia pegar 200 quilos na primeira vez que você for para a academia, né? Vai começar com um pezinho pequeno, né? Sim. Então, eu vou ensinando a pegar 2 minutos de respiração consciente por dia para o seu corpo ir se abastecendo de você e para as relações familiares começarem a se transformar através de um movimento simples que é a respiração. Olha lá, sim. E as pessoas, elas ouvem assim, e sabe que você está falando assim, eu sempre ouço isso, né, quando nós falamos até das leis do amor dentro da constelação. Doutora Sueli, mas não é óbvio? É óbvio. Respiração, é óbvio. Sim. Só que nós deixamos de olhar para esse óbvio há tanto tempo, né, Rafael? Nos desconectamos. Então a gente fica,
assim, porque vai resolver, e não sei o quê, não sei o quê. Quando você fala para a pessoa assim, respira. Né? Tem muitas pessoas que já chega na sessão, já começa a falar assim, olha, vamos respirar, trazer um pranayama, sentir o corpo, pôr os pés no chão, faz conexão, imagine raízes saindo dos seus pés, faz conexão com o centro da terra, imagine uma luz vindo, e você vai trabalhando todo esse processo, a pessoa fala, uau, né? Que gostoso, como fez diferença, né? E é um óbvio que a gente deixou de praticar. O respeito às leis da ordem, respeito a pai e mãe. Nós passamos uma vida ouvindo que nós tínhamos que honrar os nossos pais. E o que nós fizemos? Só julgamos. Todos nós temos julgamentos com papai e mamãe. Todos nós, gente, não adianta, né? E não existem culpados. Em algum momento da vida, a gente se coloca nessa defensiva. E aquilo lá fica ancorado. E muitas vezes o movimento que vem é um amor interrompido dessa criança com os pais. Não é? Quando há um amor interrompido, esses filhos saem do lugar deles de filhos, ficam maior que os pais. Quando eu fico maior que os pais, desse exemplo que você deu, eu já emaranhei minha vida. Sueli, como é que eu fico? Quando que eu fico maior que meus pais? Quando você cresce e quer cuidar dele, achando que ele é incapaz, não é? Quer decidir por ele. Ou se você se intromete na relação do papai e da mamãe. Quantas pessoas que eu recebo que falam para mim assim... Aliás, semana passada eu recebi um paciente que ele é advogado e ele começou a terapia dizendo assim, olha só, lembra do emaranhado e da solução? Ele começou a terapia dizendo assim, Sueli, eu sou advogado. Eu ouvi aquilo, e aí? Cortou? Cortou. Até onde você ouviu? Eu vi que ele era advogado que ele é advogado, e depois caiu. Ah, tá. E que ele era advogado. E aí ele me disse assim, ele começou a sessão dizendo assim, Sueli, eu sou advogado, estou com tais e tais e tais emaranhados na vida, falta de fluidez, problemas financeiros e tudo mais tal. E aí ele falou para mim assim, e como que é a relação sua com os seus pais? Ah, os meus pais são separados, que inclusive eu que fiz a separação deles. Né? Aí ali já comecei a costurar e compreender que onde que estava emaranhado, onde que esse moço foi se meter. Olha a cumbuca. A cumbuca, sem dúvida. Sem dúvida. Entrou no lugar do pai, excluiu o pai, né? Enfim, ficou maior que esse pai, se intrometeu na relação do papai e da mamãe. Gente, filho não se mete em relação de pai e mãe. É deles. Eles são grandes, lembra? Eles dão conta de tudo. E aí a vida se emaranha, não é? É isso. Olha como que é sério as leis do amor. E olha como que é óbvio. E é um óbvio que nós nos desconectamos lá atrás. É por isso que eu entendo que a constelação ela vem com uma cura, liberando dessas energias destrutivas da nossa vida. Quando nós ganhamos essa consciência e ressignificamos, não existe segredo, gente. É só fazer diferente, é olhar para tudo isso de uma outra forma e viver com mais fluidez, com mais amorosidade. Constelação é harmonia, constelação traz paz para a nossa vida. Sim. Sueli, duas coisas que eu queria falar. Primeiro, estamos com 20 pessoas aqui assistindo ao vivo, eu queria saber de onde que essas pessoas estão assistindo, só para o pessoal colocar a cidade que eles estão assistindo. É isso aí, Rafael, sou meio amiga nisso aí. Não, só estou pedindo para o pessoal que está assistindo, tanto agora quanto que vão assistir depois, deixa só, porque assim, Sueli, a gente tem algumas pessoas que nos acompanham de Angola, de Portugal, de vários lugares do mundo, só para a gente ter uma noção da onde que está chegando essas nossas... Até onde está indo as nossas informações. É lindo isso, né? Lindo. E é isso, Eli. Enquanto o pessoal está colocando de onde que eles estão escrevendo, estão assistindo, quero te perguntar uma coisa. Primeiro, se você gostou da minha caneca.
que eu ganhei. Linda! Linda! Você sabe que eu ia falar da sua caneca, viu? Linda sua caneca. Estava esperando falar da minha caneca. Ai, desculpa. Olha, eu vou confessar que eu estava um pouquinho tensa aqui, viu? Então eu acabei não olhando muito. Mas já estou bem descontraída, tá tudo certo. Olha, tem pessoal da Bahia assistindo a gente. Pernambuco. Celi, outra Gratidão. coisa. Você usa os tambores dentro de uma constelação xamânica para auxiliar a formação de campo, para que a gente possa se aproximar um pouco mais dessa energia xamânica ancestral da natureza, para ajudar no trabalho constelar? Sim, sim. Sim, por vários motivos, né? Primeiro, que, vou repetir, toda constelação é xamânica. Onde que Bert Hellinger foi buscar tanto aprendizado? Numa tribo Zulu. Ali ele já começou a olhar a origem das leis do amor. Toda uma ancestralidade. O que é a nossa ancestralidade, gente? São os índios, os africanos. Nós somos descendentes, todos nós. Não adianta falar, não sou. Você é. Sim. Todos nós somos, gente, dos portugueses, dos espanhóis, né? E a questão do tambor é a origem dos nossos povos primitivos. A segunda questão é que o tambor é o toque do coração. Sim, sim. Uau, né? E os próprios instrumentos de poder, a maraca, o tambor, ou outros instrumentos, ou os mantras xamânicos, eles são poderosíssimos, porque você, como hipnólogo, você sabe do poder da música dentro da nossa neurologia. Sim, sim. E quando a gente acessa ali um tambor, ou o toque do coração, ou um mantra xamânico, ou até as maracas, você remete essa pessoa para essa representação que ela está trazendo dos conflitos de lá de trás. E ali o canto e a liberação dessa demanda toda negativa, ela é liberada através dos cantos xamânicos. É muito lindo, Rafael. E a pessoa sente o poder desse canto xamânico, sente o poder da vibração das maracas, do tambor. Presencialmente é mais lindo ainda, né? Porque a gente perde um pouco a qualidade aqui do tambor, não é a mesma coisa, mas está tudo certo, é o que nós temos para hoje, né? Então, não estou reclamando, universo, até porque é muito aprendizado, né? Mas faz toda uma diferença, sim, Rafael, é magnífico. Em volta de uma fogueira, né? Já assistimos constelação, com algumas cerimônias mais, né, com xamã presente, com algumas medicinas também, que isso aí dá uma outra live, né? É assunto para muito tempo. Mas é fantástico. Só quem passa realmente por uma constelação com movimento xamânico compreende o poder disso. Fantástico, Felipe. Respondi? Sei. Totalmente. Totalmente. Com certeza, eu gosto muito dos trabalhos que eu conduzo, tanto os trabalhos de hipnose quanto os trabalhos de desenvolvimento pessoal, de usar as músicas, né? De usar as flautas, os tambores, de usar... E como isso impacta no nosso coração, né? É muito gostoso, né? É uma delícia, é um tesão até, sabe? É assim, é de uma entrega de alma. A alma se liberta daquela dor. Por ser, eu te cortei, né, Rafael? Mas assim, por ser música. Até música é uma coisa que nós nos desconectamos. Esses dias eu estava fazendo a constelação com uma pessoa e no final eu trouxe, né, uma música para ancorar mesmo aquele momento da liberação daquela dor. E ela se emocionou tanto que ela falou, Sueli, fazia muito tempo que eu não ouvi uma música que tocasse no meu coração. Ela até pediu para que eu enviasse para ela, disse que está ouvindo a música até hoje. E olha a desconexão que nós temos com algo que nos toca, que é tão lindo, né? Que é de uma evolução tão grande para a nossa alma. Sueli, eu vou
colocar uma música aqui para o pessoal conhecer, que é uma música Tá. xamânica, que eu uso muito nos trabalhos que eu conduzo de Agora. desenvolvimento, que, que ela fala, é uma metáfora do beija-flor, que é o... Viu que nós temos uma descendente da tribo dos Pataxós aqui? Nós temos uma descendente da tribo dos Pataxós aqui nos assistindo. Uau! Honra, gratidão! Gratidão, os ancestrais. Essa música, Celi, eu uso exatamente para a gente trabalhar essa frequência do amor, a frequência do coração, a frequência do coração que vai se abrindo. Cura do beija-flor. Linda! E essa técnica que você colocou, que você usou, é fantástica, de ancoragem de recursos, né? Quando a gente começa a conversar com a pessoa e convidar ela, por exemplo, a ir mergulhando dentro dela, encontrando recursos para poder lidar com aquela situação de uma maneira mais leve, mais tranquila, de uma maneira que ela consiga lidar com aquilo, né? E a gente Sim. deixa alguns segundos ela mergulhar dentro dela, para encontrar esses recursos dentro dela, e a gente coloca uma música para gravar e ancorar aquele estado que ela conseguiu chegar naquele momento. E aí, todas as vezes que ela ouvir essa música, automaticamente ela vai acessar de novo esses recursos que foram trabalhados durante a constelação e permitindo que o corpo dela comece a evoluir, comece a transcender. E aqui a gente pode falar corpo, realmente o corpo astral, o corpo psicológico, o corpo físico. Sim. São vários corpos possíveis de serem trabalhados, né? É isso mesmo, cara. É uma música das medicinas. Música das medicinas. E assim, a alma sabe, né, Rafael? A alma sente. Quem vem buscar já sabe o que está vindo buscar, né? Nós somos a realização do sonho dos nossos ancestrais. Quando a pessoa se coloca como buscador para resolver aquele emaranhado do seu sistema, ele compreende que ele é a realização do sonho dos ancestrais. É como se nós tivéssemos aqui, ó, até anotei aqui, eu achei tão profundo o que a minha mestre falou. A gente escuta o clamor dos nossos ancestrais por cura. Olha que forte. E por honra a eles, a gente pode fazer diferente, né? Completamente diferente. Porque eles estão ali, ó. Vai fazer diferente. Você vive em tempos diferentes, você tem condição de fazer diferente. E é uma decepção quando a pessoa pega e fala, não vou não, né? Parece que eu ouço os ancestrais dizendo assim, que pena, né? Como assim você não vai fazer, né? E assim, as pessoas me perguntam muito, Rafael, por quê? Por que que alguém vem escolhido dentro do sistema para representar uma dor? Por que eu? Tem hora que a gente coloca a pessoa para ganhar uma consciência de que ali ela está numa representação ou de uma exclusão, ou de um aborto, ou de uma questão de um assassinato, né? Enfim, de um suicídio. Tem uma representação muito forte ali. E aí a pessoa fala assim, mas por que eu? Né? E aí eu me coloco muito humildemente como consteladora, entendendo que não sou eu quem respondo isso, né? Nem dá para responder. A constelação Bert Helling quem escolhe é o próprio sistema.
O próprio sistema é quem escolhe a pessoa para representar aquele. E sabe por que que ele te escolhe? Quem está me ouvindo aí? Porque ele sabe que você tem condição de levantar essa flecha, essa garra sua e responder por tudo o que o clamor dos seus ancestrais estão te pedindo para que você faça. É agora, é aqui. Você tem que transformar. Você tem condição, você é capaz de transformar. E aí eu convido até as pessoas que estão aqui para se perguntar, né? Que história que você está vivendo? Né? Que história de vida que você quer para você? Quando você se percebe se repetindo num padrão, será que não está na hora de você olhar para o que está acontecendo para a tua vida? Né? Quer dizer, eu trabalho, olha, as queixas que a gente ouve, você sabe disso, né, Rafael? Eu trabalho, eu ganho dinheiro, mas eu não vejo dinheiro, tem um ralo ali. A pessoa está vibrando na não fluidez, está vibrando naquela escassez da família. Aí quando a gente abre um campo, que a gente olha, porque o campo é mágico. O campo morfogenético, ele traz ali, é pura física quântica. Ali não é trabalho, sabe? É pura física quântica. O campo traz, quando você abre essa história, você vai ver ali roubos, perdas, problemas com herança, pessoas que têm má divisão de terras, de herança, conflitos, mortes lá atrás. E a pessoa aqui vibrando. Trabalha, perde. Ganha dinheiro e perde. Vive na escassez. Você, buscador, está na hora de olhar para tudo isso. Você é capaz. Você é a realização dos sonhos dos seus ancestrais, trabalhando a sua competência, capacidade, inteligência, que nós temos. Repetindo de novo, eu gosto dessa frase. Vivemos em tempos diferentes, gente. E nós precisamos fazer diferente. Para ontem, né, Rafa? Para ontem. Ó, Sueli, teve uma pessoa que escreveu aqui a cura com amor. Olha, essa é uma crença minha, tá? Que os trabalhos de cura acontecem no coração, acontecem pelo amor. Isso pode ser... Só o amor cura, né? Não acontece aqui dentro do mundo das ideias, né? O mundo das ideias é poderosíssimo. A gente consegue criar muita coisa, né? Mas os processos de cura, eles vão trabalhar aqui, na emoção, na base do coração. E muitas vezes esses processos de cura não precisam de muitas palavras, né? Você sustentando, o que eu chamo de sustentar? Nós, como terapeutas, mantendo o nosso melhor estado, vibrando amor e olhando para a pessoa e conectado com a pessoa. E através dessa vibração de amor, o outro se permite acessar as próprias dores que até então ele não tinha acessado. E através dessa sustentação que a gente está fornecendo para o outro, o processo de cura começa a acontecer. É isso. E é de dentro para fora, e não de fora para dentro. E aqui a imagem que me vem seria de um ovo, né? Que está chocando. Se a gente tentar ajudar a ave que está nascendo, a gente pode acabar machucando a ave que está lá dentro. Ela não está pronta ainda para sair, né? Quando a ave está pronta, ela vai quebrar o ovo de dentro para fora. E aí ela consegue, através desse esforço que ela está fazendo para quebrar a casca, ganhar musculatura para poder voar depois que ela sair desse ovo. Sim. E você me fez pensar que é no tempo de cada um, né, Rafael? É no tempo de cada um. Muitas pessoas vêm me procurar e falam, Sueli, olha, eu quero constelar meu marido, eu quero constelar meu filho, eu quero constelar... Gente, ninguém constela ninguém. Você se constela, né? O máximo, nós constelamos os filhos porque são menores e através do olhar da mãe nós constelamos os filhos. Mas tirando disso, gente, ninguém coloca constelação goela abaixo de ninguém, ninguém evolui pelo outro. A evolução, como diz a Andressa, eu gosto muito que a Andressa fala, a evolução é algo pessoal e intransferível, né? Então, ela é sua. É você quem está no seu... E quem somos nós, né? Para envolvermos no processo do outro. Gente, é tanto mistério no processo de cada um. Nós nem sabemos por que a pessoa está naquele momento. Sim. É um momento que é dela e nós temos que respeitar, né? Eu acho interessante uma outra pergunta que as pessoas fazem quando termina uma constelação. E agora, o que eu faço quando terminar a constelação? Né? Sempre. Vai viver.
trabalha vai com viver. isso. Né? Eu costumo dizer também que constelação não é magia, mas é mágico. É mágico. Só que não existem milagres. Tudo é arregaçar as mangas e querer olhar para a vida, querer olhar para a sua força, né? Tomar a vida, como diz Bert Hellinger. Adoro essa questão do tomar a vida. Como é que é o movimento básico da constelação? É quando você olha para os seus pais e tomam a vida que eles te deram. Porque somente isso te basta, a vida. Pare de ficar julgando. Quando você julga, você fica maior, e quando você fica maior, você emaranha a tua vida. Né? Se coloca muito pequenininho. Nós fazemos muito movimento de reverência aos nossos ancestrais. E é o que você falou, a reverência é com o coração. Você tem que se colocar ali muito pequeno diante desses pais, agradecendo a vida como foi, a vida como é, a história como chegou até você. Né? E quando você vai contra esse fluxo, você vai contra a vida. Faz sentido isso? Total. E é interessante, né, Sueli, que uma constelação, ela não termina, né? Ela é pausada, né? A vida continua acontecendo, né? Sueli, teve constelações que eu já fui constelado como cliente, né? A primeira foi faz uns 4 anos, a primeira vez que eu fui constelado. Ainda está ecoando até hoje. Até hoje, a constelação ainda continua mexendo. Foi a sua. Na verdade, a primeira foi com você. Oh, uau! Foi Gratidão. E faz uns 4 anos mesmo, eu acho, né? Que nós nos conhecemos e começou todo esse trabalho. Foi mesmo. E está reverberando até hoje. Até hoje, até hoje. Até hoje vem sacadas, vem metáforas, que são as histórias que ainda vem pulando. Às vezes eu estou em algum outro trabalho de desenvolvimento e ecoa algum outro conhecimento que vai se juntando, como se fosse realmente um grande quebra-cabeça, né? Que vão colocando pequenas peças, né? E as pessoas me perguntam assim, eu posso constelar qualquer assunto? Gente, sim, pode constelar qualquer assunto. Às vezes, a gente pede um tempo entre uma constelação e outra exatamente para isso, para que você possa viver aquilo, ressignificar e dar um tempo. É claro que tem constelação que é muito rápido o resultado. Eu tenho 1000 exemplos para dar aqui, né? De pessoas que não conversavam com seus pais há muitos anos. Aí terminou uma constelação, deu 1 ou 2 semanas, esse pai liga, ou ela liga para o pai e tem toda uma receptividade. Ou filhos adotivos que tiveram oportunidade depois de rever essa história e resgatar o seu direito de conhecer os seus pais biológicos com muita reverência, toda essa história, não é? Então é fantástico, é fantástico. Você pode sim constelar qualquer tema, mas tem que dar um tempinho entre um tema e outro para que possa sentar e viver. Você precisa viver tudo isso que você ressignificou. É muita ousadia, né, Rafael? É muito ousadia. Mas é muito ousado também, não precisa? Precisa, tem que ter muita coragem, né? Eu falo, tem que ter. É só para os corajosos. Não é para qualquer um, sem dúvida. Eu gosto muito do processo. Brincadeira à parte é para todos, na verdade. E vale a pena, não vale passar pelo processo? Vale a pena, muito. Rafael, quando eu conheci a constelação, a Andressa, minha filha, que é psicóloga também, do Espaço Gaia, quando eu conheci a constelação, que ela veio falar, mamãe, você precisa conhecer a constelação, eu falei, não quero conhecer mais nada, já vou me aposentar, não quero conhecer mais nada. E eu sou tão grata dela ter me apresentado a constelação, porque foi o que eu te falei inicialmente, né? A constelação, para mim, ela veio para juntar tudo aquilo que eu estava naquela angústia procurando lá atrás, uma ferramenta que me trouxesse um olhar mais amplo. E a constelação salvou minha própria vida. Eu gosto de contar essa história também em outras lives que a gente conversa, porque eu estava numa iminência de morte. Eu havia sofrido já mais de 10 cirurgias, e era uma cirurgia atrás de outra, somatizando, com problemas de saúde, com problema renal e não sei o que, não sei o que. A minha primeira constelação, ela durou 2 horas, naquela época que se fazia as constelações muito, né? E foi libertador compreender a cobrança sistêmica que eu trazia da minha terra de origem, de Portugal. Porque os portugueses abandonaram muito seus familiares lá. O meu avô veio de navio para cá. Meu pai veio de navio para cá.
E o meu avô deixou muitos irmãos para trás, irmãos que ele nunca mais olhou. Olha quanta dor, né? E quando meu avô chegou aqui, ele teve muita dificuldade da aceitação. E muitos problemas, muitas perdas, muitas exclusões. E eu fui compreender tudo isso dentro do processo de constelação. E a cobrança sistêmica que estava na minha história, porque como filha primogênita, eu trouxe tudo isso do meu pai, né? Porque o mais velho, ele geralmente pega toda a carga, né? A constelação explica isso. E eu estava carregando, eu pesei 110 quilos, cheguei a pesar 110 quilos, porque eu carregava todo aquele peso dentro de mim, atrás de mim. E quando eu conheci constelação, Rafael, foi foi um renascimento, né? Eu já tive não sei quantas mortes aí nas constelações para poder renascer. Eu gosto de contar um pouquinho essa história, né? Porque nada como você vivenciar. Porque não dá para você ser um instrumento de cura se você não se cura, né? Você tem que se curar. Não, Né? tem Apresentar toda a cura. Tem uma frase de um dos meus mestres que vai exatamente nessa linha que você falou, né? A gente não consegue levar o outro onde a gente ainda não foi, né? Então, a gente primeiro precisa passar, caminhar aqui, para depois a gente conseguir levar o outro. Rapaz, eu adoro essas suas colocações, viu? Você fecha assim com chave de ouro, viu? É isso aí, querido. Até me emocionei aqui. É isso. Como é que você vai, né? Enfim. E aí, para terminar a historinha, se você me permite, falo muito, né? Mas vamos embora. Conhecendo toda, é porque eu sou apaixonada por constelação, né? Não tem quem não se apaixone quando conhece, vai estudar e tudo mais. E quando eu trouxe essa compreensão de Portugal na minha vida, né? Eu trouxe para os meus familiares, que é meio difícil você falar sobre constelação, né? Para uma família, às vezes, muito, muito tradicional, que compreende, que entende que tem a ver com espiritualidade, com religião e tal, e confunde um pouco as coisas. E não é nada disso. Mas com toda a sabedoria, né, do meu pai português, eu conversei com ele e nós tivemos a oportunidade de 2017, nós fomos para Portugal, pai, mãe e os 4 filhos. Que lindo. Fomos para Portugal, Rafael, e foi um encontro com a minha ancestralidade, que me arrepia até hoje de falar como foi assim um presente divino, né? De ter ido com o meu pai, com os meus irmãos, com a minha mãe, poder reverenciar a minha terra de origem. Agradecer toda a minha ancestralidade, o quanto isso reverbera na minha vida positivamente hoje. Que vem uma força da ancestralidade, Nossa, né? Do pai, da mãe, dos avós, dos bisavós. E tem algumas técnicas, né? A constelação é uma delas, que a gente consegue alinhar essa energia que flui dos familiares e nos trazer prosperidade, nos trazer força, nos trazer saúde. Saúde, né? Saúde, vida, né? Trazer tudo, trazer o que você veio fazer aqui. Rafael, porque nós nascemos para brilhar. Nós nascemos, como diz Caetano, né? Nós somos estrelas, nós nascemos para brilhar. Nós nascemos para ter uma vida digna. Se você está emaranhado em sofrimento, olhe para isto. Você precisa se liberar disso, não é? Não vai ter, talvez não tenha outra oportunidade. Nós precisamos ter coragem, por isso que eu falo que é de coragem e ousadia, de olhar para tudo isso. Com muito amor, com muita humildade, compreendendo que você é a realização dos sonhos dos seus ancestrais. Então, quando eu estive lá em Portugal, né, agradecendo toda aquela imigração daqueles portugueses que vieram lá, eu sentia, e nós fomos com o nosso pai até em Tábuas, a Ilha da Madeira, onde ele nasceu, lá na pia batismal dele, e eu fui no bairro onde ele nasceu. Rafael, pensa numa energia. A impressão que eu tinha é que todos os ancestrais estavam naquele morro ali, sabe, agradecendo, assim, sabe? Eu até me emociono muito de falar, porque foi uma experiência única na minha vida, né? E o ano passado, meu papai desencarnou, e eu agradeci tanto essa oportunidade que eu tive com ele de ir para Portugal, reverenciar os meus ancestrais e ter a vida que hoje eu tenho. Porque hoje eu tenho a vida que eu tenho em relação a tudo. A relacionamento afetivo, filha, prosperidade, amor, amigos, em função de tantos ressignificados que eu trouxe para a minha vida através da constelação.
Que lindo. Que lindo. Gratidão Gratidão. por ter Eu que agradeço. compartilhado com todo mundo a história maravilhosa dessa. Só que nós já estamos com 54 minutos de live. Olha lá, aleluia. Será que deixou muito a desejar o do xamanismo? Vamos marcar outra. Vamos marcar outra. Foi fantástica. Deu para a gente ter uma boa noção a respeito do processo. E vamos marcar outra para a gente aprofundar um pouco mais a conversa. Fazer vivências, inclusive. Podemos fazer vivências na live, né? Olha, o que a gente pode fazer é até fazer pelo Zoom, né? A gente monta um convite para as pessoas, a gente faz uma condução através de meditações guiadas, através de técnicas constelares, e a gente trabalha com um grupo de uma vez só. Fantástico. É maravilhoso. Se constela até com os olhinhos fechados. É lindo. Através da meditação, da hipnose, as ferramentas são diversas. Pessoal que está assistindo agora, tanto ao vivo quanto que vai assistir depois, eu queria convidar vocês a deixar aqui nos comentários uma ou duas palavras que tocaram o coração de vocês, de tantas histórias que eu e a Sueli contamos aqui nessa 1 hora. Qual que é a palavra que representa para vocês esses conhecimentos que a gente passou para vocês, o que tocou, o que movimentou aí dentro, está todo mundo bem, todo mundo estável, todo mundo feliz. E eu queria convidar vocês a utilizar todo esse movimento que está acontecendo em nós, para que nós possamos também ampliar um pouco mais a nossa consciência, aprender um pouco mais sobre os nossos familiares, sobre os índios, sobre os negros, os povos ancestrais, e que a gente possa utilizar esse movimento para a gente buscar prosperidade em nós. Não apenas prosperidade financeira, mas prosperidade de vida, de conexão com as pessoas, de conexão com a família. É isso. É isso. Sueli, gratidão pelo convite. As palavras estão vindo: reconexão, gratidão, vida, amorosidade. É basicamente o que a gente está vibrando aqui. Gratidão a todos. Gratidão, Rafael. Beijo no seu coração, da Rê. Eu amo a família Ruman. Nós também amamos a família Leite. Fiquem com Deus. Gratidão. Beijo. E vamos conversar pelo direct para marcar uma nova live para que a gente possa aprofundar um pouco mais sobre isso. Vai ser lindo. Estou à disposição. Estou à disposição. Agregar conhecimentos e passar conhecimentos. E quem tiver dúvida, interesse, só me procurar também. E para fechar, eu vou colocar só a musiquinha de novo, só para a gente fechar com a cura do amor. Gratidão, Sueli. Até a próxima. Gratidão, Rafael. Até a próxima. Coração que vai se abrindo em mil pétalas de flor. Eu te sinto, eu te recebo, beija-flor. Nas asas desta pureza tem brilho encantador. Pode ver aquele que já se entregou. Vem surgindo um amigo no momento escolhido pelo mestre que retira o temor. Um presente tão